Olá, povo católico. Diante aí dessa pandemia, desse vírus aí da coroa, que tá aí, vamos falar aqui o vírus da coroa, né, para evitar constrangimentos aí com a sessão de patrulhamento ideológico aí dessas redes sociais. Então vamos chamar aí essa pandemia aí que o mundo atravessou ou vem atravessando aí nos últimos 2 anos, desde 2020, o vírus da coroa. Vamos colocar aqui algumas coisas em ordem, né? Que se depender da grande imprensa, rádio, televisão, revistas, jornais televisivos, vamos continuar aí na mais profunda ignorância. A Fundação Bill e Melinda Gates coorganizou um exercício de pandemia no final do ano de 2019. Olha só, o coronavírus, o vírus da atual pandemia, o vírus chinês, começou mais ou menos ali no início, nos 3 primeiros meses ali de 2020. Em 2019, como estava dizendo, né, a Fundação Bill e Melinda Gates coorganizou um exercício de pandemia que simulava um surto global desse vírus. Olha só que coincidência, né? Eles também acabaram financiando o grupo que possui a patente do vírus mortal e estão trabalhando em uma vacina para resolver a crise. Tudo antecipadamente, né? Como se fosse assim uma espécie de profecias, né? Gostam de colocar Bill Gates como profetas, como um profeta, né? Mas não sei se numa altura dessa ainda eu creio que deva existir pessoas ainda com o mínimo de raciocínio funcionando. Então vamos lá. Eles também acabaram financiando o grupo que possui a patente do vírus mortal e estão trabalhando em uma vacina para resolver a crise. Voltando aí um pouco os anos, em 19 de junho de 2015, o Pirbright Institute, financiado pelo governo do Reino Unido, apresentou um pedido de patente para o vírus da coroa vivo e o vírus vivo, que foi aprovado em 20 de novembro de 2018. Por uma coincidência, sempre essas coincidências, né? Um financiador primário do Instituto Pirbright é a Fundação Bill e Melinda Gates, ora bola. Mas as coincidências, né? As coincidências que geram a profecia aí na cabeça do Bill, do tio Bill. Especificamente a fundação do Todo-Poderoso e de sua Melinda, né? Doou uma quantia milionária de 189.232.000 ao Instituto Pirbright em uma ação de 2013, visando melhorar nossa compreensão e uso efetivo das ferramentas e medidas atuais de controle, incluindo vacinas, contra a praga dos pequenos ruminantes e a febre aftosa, 2 doenças graves que afetam o gado, que são comuns nos países em desenvolvimento. Então, em novembro de 2019, o site do Instituto Pirbright publicou um artigo focado no financiamento da fundação do tio e sua esposa, até então, de um centro de anticorpos para a pecuária no valor de 5,5 milhões de dólares. Agora vamos abordar o surto do vírus na cidade chinesa com laboratório bem suspeito. Por quê? O vírus mortal, chamado aí o vírus da coroa, iniciado na cidade chinesa de Wuhan, surge apenas alguns anos após a abertura de um controverso laboratório nessa cidade de Wuhan para trabalhar com os patógenos mais perigosos do mundo. Em 15 de janeiro, o vírus chegou aos Estados Unidos com um homem portador da doença de Wuhan.
chegou no estado de Washington. Agora, um relatório do Texas também afirma que a autoridade do Distrito de Saúde do Condado de Brazos, no Texas, também passaram a investigar um outro caso de suspeitas do vírus da coroa. Isso no início, logo aí do surto mundial aí da doença. Isso no início. Interessante nisso tudo é que a fundação aí do tio bilionário e sua esposa, estavam procurando desenvolver uma vacina contra o vírus da coroa. Interessante, né? Tudo coincidentemente. Mas não se preocupe, os mesmos globalistas que possuem a patente do vírus e previram entre aspas, sua ascensão, estão, entre aspas, né, lutando para desenvolver vacinas contra o mortal vírus chinês de Wuhan. Segundo o Business Insider, na época, uma coalizão apoiada pelo tio bilionário, né, está financiando biotecnologias que estão tentando desenvolver uma vacina contra o vírus da coroa, o vírus chinês. Essa doença está sendo disseminada e melhor dizendo, né, essa doença, né, essa enfermidade está sendo disseminada, ou foi disseminada, parece aí que meio com uma certa malícia, para que governos em todo o mundo possam unir forças em nome da interrupção do vírus, ou grupos como a Fundação do tio bilionário, possam intervir e se tornar salvadores. Ou tudo isso é apenas uma enorme coincidência? Ou seja, a pergunta é, né? Existe uma simulação de tudo isso para o tio bilionário seja aclamado pelos governos como o grande salvador? Ou tudo não passa de uma coincidência? A boa notícia é que, como sempre, né, os internautas são sábios em relação às atividades da agenda de despovoamento da elite global, ao qual pertence aí o tio bilionário, e todo mundo já está evidenciando aí esses fatos, né? Logicamente que tudo isso com o total silêncio e encobertamento da imprensa tradicional.